Free Wi-Fi Lolé. Brasileiros em Lolé. E aí, José? Beleza? Como é que está? Ótimo. Castelo bonito aqui atrás, construído no ano de 765. Pesquisar a história do Brasil e Portugal. Que estamos no estado de Algarve, né? No estado do Algarve, Próximo região aqui, sul de Portugal. Próximo Espanha. à Espanha. Quase não Próximo dá. da região da Andaluzia, na Isso, Espanha, não que a chega- capital é Sevilha. E aqui nós estamos próximo da Espanha. Não dá 200 km, vamos dizer que dá 170 km. Então aqui é a cidade de Lolé. No Algarve, a capital de Lolé é o quê? Como é que se diz? Província, conselho? A capital é Faro, a capital do Algarve, e aqui estamos no Conselho de Lolé, que é um município para nós no Brasil, aqui chama Conselho. E aqui estamos numa praça e aproveitar para gravar esse vídeo para vocês brasileiros ou cabo-verdianos, né? Todas Tem mais as Guiné-Bissau, nacionalidades, de que língua falam portuguesa língua ou portuguesa. estrangeira. Aqui não tem a tradução mais para... Eu vou pôr a legenda em inglês aí. E quem veio aqui morar em Lolé é uma cidade pacata. Portugal, o último censo que eu olhei, havia 87 mil brasileiros legalizados morando aqui. E meu irmão já mora aqui há um tempo e é uma cidade tranquila, né? É uma cidade que no verão tem muitas pessoas, tem festivais aqui, muitos bares, muitos cafés, muitos restaurantes. E é um lugar assim, pelo pouco que eu estou vendo aqui, é um lugar bom de se viver. Um lugar silencioso, uma praça tranquila. Aqui estamos numa praça sentada e vamos bater um papo aqui agora com meu irmão. Dessa estadia que ele está aqui em Portugal já há Mais de 14 anos. mais de 14 anos, né? Quase uma década e meia. E eu cheguei agora recente, em 2019, e cá estamos. E como é, José, trabalhar aqui em Lolé? É uma cidade calma, tranquila, não tem assim uma população grande, tem em média na cidade, creio eu, e nos arredores, em média 30 mil habitantes. É uma cidade que não tem assim muita violência, não há muita confusão. É uma cidade muito visitada pelos turistas ingleses, franceses, alemães. Portanto, aqui no Algarve, recomendamos que quem venha que saiba falar pelo menos o básico em inglês, porque é uma cidade que movimenta a base da economia, é o turismo. É como se fosse talvez o Nordeste brasileiro, naquelas regiões de praia, por exemplo, que é muito frequentado por turista. Então, se souber o básico de inglês, é muito mais fácil para encontrar trabalho. Então, enquanto nós estamos nessa andança, aproveito para gravar. Estamos aqui perto de cidades. Fala as cidades que estão próximas. Estamos aqui próximo a Albufeira, Quarteira, que é uma cidade também que tem muitos imigrantes, não só brasileiros, mas também de outras nacionalidades. Almancio também. São cidades pequenas. Aqui Lolé é mais para o interior, nesse caso não é na beira de praia, mas a praia fica aproximadamente 15 minutos daqui. E pronto. E é uma cidade, o sul de Portugal está próximo à Espanha, da Andaluzia, né, na parte sul da Andaluzia, e depois também devido à proximidade da Inglaterra, que estamos a 2h30 de Londres. Então, por isso é muito visitado pelos turistas ingleses, principalmente devido ao custo de vida também em Portugal ser mais baixo, e a moeda inglesa como é a Libra, então rende mais aqui em Portugal. Então, por isso tem muitos residentes aqui, e depois eles vêm muito passar férias aqui também, no Algarve. Isso é notável, porque nas nossas andanças já encontramos muitos ingleses, né, pessoas de outra nacionalidade, venezuelano, brasileiro, africanos, fala mais, russos. Russos também, russos do país do leste europeu, romenos, ucranianos, moldavos e outras nacionalidades do leste europeu. A maior população que tem no momento de imigrantes em Portugal, creio eu que é africanos e brasileiros. Eu estava olhando ontem no site oficial de Portugal e justamente aqui em Portugal são mais pessoas que vêm de África, né? Países africanos, países de língua portuguesa, colônia portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde e pronto, e Brasil. E depois já outros de outras nacionalidades que não têm vínculo nenhum com Portugal, mas que são bem acolhidos também. Devido à mão de obra, que aqui a taxa de natalidade em Portugal é baixa e a população é uma população envelhecida, então precisa de muita mão de obra de outras pessoas de outros países. E por isso que tem essa concentração enorme de turistas
De turistas não, de pessoas para imigrantes, trabalhar, né? Imigrantes. Tem pessoas do Egito, né? E devido também vir muitos turistas, precisa de mão de obra. Nós não estamos incentivando que venha para Portugal. Atenção, estamos a falar, o meu ponto de vista a respeito disso. Nós não estamos dizendo que é para vocês arrumar a mala amanhã, eu vou para Portugal, porque não é bem assim. É bom vir já com uma certa estabilidade, ter uma pessoa para ajudar, um local para morar, porque devido à vida de muitos imigrantes, as coisas começam a ficar assim um bocado mais complicadas em termos de documentação, em termos de moradia. E vamos falar então, já que você tocou nesse ponto, de aluguel. Quanto está em média hoje, vamos falar em euros, esquece por hora o real, não que eu estou botando o nosso real brasileiro, né? Um cara vem, um homem e uma mulher, duas pessoas, vamos falar em gênero, duas pessoas, para morar em um T o quê? Como é que chama aqui? T0? Aqui classifica por T0, que é o estúdio é considerado como se fosse um espaço só com uma casa de banho, que é o banheiro, né? Um banheiro e é uma só repartição, um cômodo só, e esse é considerado como um estúdio. Depois tem o T1, que é um mini apartamento com um quarto e um banheiro. Depois tem o T, classifica como T2 e T3, que são T1 com um quarto, T2 com 2 quartos e T3 com 3 quartos. E depois o estúdio, né, que não tem quartos, é dividido por móveis, mas tem um banheiro. Então fala em desse média, T0, um T0 custa em média hoje, aqui em Lolé, em média, dependendo do lugar, em média 300 euros, entre 300 e 350 euros, um T0. Um T1, dependendo do lugar, você encontra pelo mesmo valor do T0, mas às vezes estão cobrando mais caro, devido à procura ser muito, e não está se encontrando, porque a procura está muito e as pessoas estão cobrando muito caro por um aluguel de um apartamento, seja T0, T1, T2, e não se encontra, está muito difícil. E depois, quando as pessoas estão a encontrar, eles estão pedindo dois meses adiantado, ou até 3, e um fiador, para garantir que você realmente vai pagar aquele aluguel. Eu li em um blog de Portugal, de outro brasileiro também, que tem casos que o dono da casa, né, desse T0 ou T1, deu lugar que você vai ser inquilino, pede até 6 meses, às vezes 1 ano, para ali testar o seu poder de compra. Exatamente. De aluguel. E depois ainda tem aquela questão, tem pessoas que não aceitam que você tenha cão, que é cachorro, e nem criança, né? Só mesmo às vezes por pessoas solteiras. E depois também quer ter referência. Pode pegar. Então é assim, às vezes tem lugar que não aceita cão, nem passarinho, aí nem depois gato, quer nada. saber onde é que você trabalha realmente, quanto é que Poder. você ganha. É tipo fazer aquela entrevista básica, porque você vem de um outro país e então eles precisam fazer como se fosse uma entrevista. E depois tem, às vezes, como a procura está muito grande de casa, você não é só você o único a fazer uma entrevista. São várias pessoas a fazer uma entrevista para ver se consegue aquela casa. Então será que eles vão pela cara? Se você aí eles vão analisar o seu perfil, vai te observar, vai ver quanto é que você ganha, se você tem filho, se não tem, se tem cão, se tem gato. Isso tudo eles vão analisar e depois vai ver se vai te alugar a casa ou não. Aquele que realmente tem aquela condição melhor, às vezes é pela cara ou pela nacionalidade ou coisa assim, eles vão te alugar aquele apartamento e vão dar as recomendações, claro, vão fazer um contrato se quiser, ou às vezes sem contrato. Então você chega do Brasil, né? Você passa na imigração, eu havia gravado um vídeo indo lá pro Faro, né? Não sei o nome ainda para Faro, eu perdi o vídeo, mas eu vou postar no meu canal, um vídeo simples. Pode ser que ninguém veja, mas algum amigo meu que veja, que tem essa vontade de morar em Espanha, Portugal, ou na Grécia, outro país, venha sabendo que você precisa ter em média até 6 meses de aluguel para antecipar para esse dono ou dona e vir preparado. Ou então você dividir apartamento, morar em um quarto. Um quarto hoje em dia já às vezes com tudo incluído custa em média 250 euros em média. Aí você vai ter acesso à internet, você vai ter acesso pode usar a cozinha e vai estar dividindo com outras pessoas. E você já morou mesmo com outras pessoas? Já morei bastante quando eu cheguei cá em 2005. Morei com outras pessoas, dividindo quarto, até mesmo com 4, 5 pessoas. Alguns donos de casa autorizam morar mais de 5 pessoas, outros não autorizam. E eu dividia quarto. Depois eu morei sozinho também num estúdio.
E hoje já divido também em apartamento, mas é uma coisa mais privada, não é com tanta confusões como era antigamente. Já tem mais sua privacidade, já tem mais, né? a minha privacidade, já é aquela estabilidade que você adquire com o tempo. Um lar que você tem, né? Antes é só aquela coisa mais compartilhada. Porque quando você chega, você tem que economizar o seu dinheiro, você tem que poupar o máximo, porque você às vezes vem já com devendo algum dinheiro no Brasil, tem conta para pagar lá, você não sabe o que vai acontecer, é o novo que você vai encontrar pela frente. Então, o novo assusta e você tem que estar ciente que você não sabe o que vai encontrar pela frente. Você não sabe se você vai ficar doente, se você não vai, você precisa estar seguro que tem ali uma condição para você talvez se manter pelo menos um mês ou dois, que é o tempo que você está se estabilizando ali naquele lugar. Talvez até 3 ou 4, hein? 3 ou 4. Venha calculado para você viver 4 meses ou 5 sem trabalho. Por isso é bom também escolher a época certa para vir, porque o verão aqui, os meses mais quentes aqui, bom para encontrar trabalho é a partir de abril até, que é a alta temporada, que é abril até agosto, setembro. Depois já vem o tempo frio, e no tempo frio já não tem assim aquela concentração de turistas, então as empresas contratam menos. A chance de você encontrar um trabalho no verão é muito maior do que no inverno. Porque são hotéis, bares, cafés, são hotéis, bares, restaurantes, cafés, obras, limpeza. Que você tem que ter ciente que por mais que você tenha um curso de nível superior eu sou advogado. no Brasil, e aí, eu sou advogado lá no Brasil. Por mais que você tenha um curso superior no Brasil, que você trabalhava lá não sei o que em escritório, banco, coisa assim, banco, só que a realidade cá é outra. Então, às vezes, há algumas pessoas que chegam cá e têm preconceito em fazer comparação, trabalhar numa copa, por exemplo, ou um ajudante de pedreiro. Só que a gente tem que deixar esse nosso ego de lado e ver que aqui a realidade é totalmente diferente, que o mesmo trabalho que você vai fazer, talvez lavando uns pratos, por exemplo, ou trabalhando de garçom, é o mesmo valor que você ganhava lá. Então tem que deixar isso de lado e pronto, se quer seguir nesse ritmo, é pegar esse trabalho. Eu mesmo, por exemplo, quando vim para cá, eu não trabalhava na área que eu trabalho hoje. Dava aula de inglês, né, básico. Eu trabalhava... Brasil, eu vou falar rapidinho, ele dava, por exemplo, estudou inglês, vamos dizer, 4 anos, então você tem um contrato que você leciona o verbo to be e uma noção básica de inglês. E ele lecionava, ficou quanto tempo lá no Brasil? Mais de 3 anos que eu trabalhava na prefeitura, trabalhei numa prefeitura do interior do estado da Bahia, depois seguiram um curso de formação para a área da pedagogia, porque o meu curso era formação geral, só que aí eu resolvi deixar aquilo tudo, não me arrependo também, e pronto. Talvez eu poderia hoje estar formado numa faculdade, talvez pública ou privada, mas eu preferi vir para Portugal, principalmente. Migrar, o foco era os Estados Unidos, mas na época era muito complicado, e eu fiquei com medo, né, que o novo é muito, assusta, eu fiquei com medo, o meu dinheiro não dava para mim ir para os Estados Unidos, eu teria que ficar devendo muito, e sem saber que eu ia entrar nos Estados Unidos, aquele medo que a gente tem. Então depois eu tive a oportunidade de vir para Portugal e vim. Praticamente com a cara e a coragem, sem saber o que eu ia encontrar pela frente. Nunca tinha trabalhado muito assim em outras áreas, eu estava acomodado na minha área, já tinha mais de 3 anos que eu trabalhava na área da educação, fazia curso de língua estrangeira. Não sou rica, trabalhador, classe média, classe média, vamos dizer assim, lutador. E pronto, mas ia fazendo as minhas coisas, buscando sempre conhecimento, e eu resolvi vir para cá. Vim, graças a Deus, e depois fui conseguindo seguir em frente, consegui legalizar, na época não aqui, mas no Brasil, com visto de trabalho de 1 ano, depois fui seguindo, fui batalhando até conseguir a minha dupla nacionalidade. Hoje eu tenho dupla nacionalidade, cartão de cidadão português, já voto aqui, já tudo, tenho um passaporte europeu, mas nem por isso vou dizer assim, nem por isso eu vou estar negando as minhas origens. Não, sou humilde, a gente tem que ser humilde sempre. E é assim. Aí trouxe o meu irmão, que estava lá também na mesma luta. Na função da educação, né, pedagogia, já tinha uma graduação tecnológica superior, mas é essa questão aí. E aí ele decidiu vir para cá, eu tentei ajudar da melhor maneira possível. Sim. Me hospedei, fiz carta convite, fiz carta convite para ele vir, para não ter problema com a imigração, sendo o responsável dele, até ele conseguir se estabilizar e depois seguir em frente. Também
conseguir os objetivos dele, se caso venha um tempo para ele conseguir vai conseguir a residência, que tem que conseguir, né? Já deu o primeiro passo, que é conseguir o número do CPF. Tem um CPF que já é o NIF daqui. E depois vai seguir em frente. Então, por hora hoje, falamos de aluguel, algumas coisas mais amplas, né? E depois em outros vídeos alguma dúvida que tiverem, quiser perguntar, também tem um amigo nosso que é português também, gente boa, que ele pode esclarecer algumas dúvidas também. Vai aparecer sempre nos nossos vídeos o Cristóvão, o José e o Sandro aqui, o Sandro Gomes, o Gomes. Sim. Então, é isso aí. Algumas dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar aí nos comentários. Eu vou deixar o e-mail aí e o comentário para responder. Tá bem? E vamos ficar aqui com o Castelo de Lolé, o fundo, que foi construído em 765. Valeu, É isso aí, até a próxima. Tchau.